coração de mãe escreveu uma carta para a jovem filha que acabara de atentar contra a própria vida. E a intitulou 13 motivos para você ficar. Filha, imagino que você tenha pensado muito antes de tomar essa decisão. Que tenha buscado acabar com uma dor enorme, cujo tamanho não consigo imaginar. No entanto, assinalo aqui, de forma muito objetiva, algumas razões, alguns motivos para você ficar. Primeiro, você parou para pensar como ficaremos todos nós se você partir antes da hora? Quão destroçados ficarão nossos corações, os corações que a amam tanto? Pois é, você tenta acabar com uma dor e cria para nós uma maior ainda. Segundo, será que é hora de desistir? Faz tão pouco tempo que você chegou, menos de 2 décadas. Olhe quantos anos tem pela frente. Seu livro ainda está nos primeiros capítulos. Não podemos julgar o livro todo pelas primeiras páginas. Terceiro, olhe para trás e veja tudo que já venceu, tudo que a trouxe até aqui. Todas as adversidades enfrentadas são vitórias. E uma vida de vitórias não deve ser enxergada com olhos de desânimo. Quarto, você nos inspira todos os dias. Você é nosso exemplo. E saiba que de outras pessoas também. Precisamos de exemplos nesse mundo para liderar, para seguir à frente de todos, abrindo caminhos. Quinto, nossa vida foi mais feliz depois que você chegou. Sei que parece conversa clichê de pai e de mãe, como vocês jovens dizem, mas é a mais pura verdade. Você trouxe alegria, vontade de viver para toda a nossa família. Sexto, você ainda precisa ser médica, ser cantora, professora, veterinária, consultora de moda, massoterapeuta, enfim, o que quiser ser profissionalmente, pois o futuro está aberto para você. Sétimo, lembre quantos momentos deliciosos passamos juntos com nossa família. Você com os seus sobrinhos pequenos, eles adorando brincar com a tia mais velha. E quantos desses momentos ainda podemos ter? Oitavo, andar na areia da praia. O mar, com sua majestosa segurança, nos convida a ter serenidade, mostrando que tudo vai e vem, que a vida é feita de marés altas e baixas, controladas por forças invisíveis e grandiosas. Nono, você ainda precisa ser mãe. Sei que você deseja. Não tenha pressa, mas tenha certeza que será a mais bela experiência da sua vida. Décimo, você ainda precisa aprender a dirigir para me levar por aí de carro como prometeu. Lembra? 11º, viajar. Se você quer tanto conhecer o mundo, outras culturas, outros lugares, planeje-se e estruture-se para isso. 12º, você nunca estará sozinha. 13º, finalmente, não antecipe a sua partida, porque queremos, seu pai e eu, estarmos lá para recebê-la quando chegar de verdade a sua vez de partir. Esperamos sinceramente que a carta tenha tocado o mais profundo da alma dessa filha. Os tempos são de lutas. Na qualidade de pais, não esmoreçamos.
Os bons espíritos atuam sobre nós para nos auxiliar a salvar esses que sofrem dores terríveis no mundo e que insistem em se evadirem pela porta falsa do suicídio. Estejamos atentos. O Senhor segue conosco. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer, pain. I let the bullets fly, I let them rain. My luck, my love, my God, they came from third things third. Send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit. Olá, uma boa noite para todos. Um prazer muito grande poder estar na presença de todos nesse momento, para que a gente possa fazer algumas reflexões daquilo que a doutrina espírita nos apresenta com relação à questão do suicídio na ótica da doutrina espírita. Estamos vivendo um momento muito singular na história da humanidade, com um aumento significativo dos casos de suicídio. Isso tem preocupado, de certa maneira, vários segmentos da nossa sociedade. E a doutrina espírita, exatamente por possuir uma quantidade bastante grande de informações sobre essa questão, vem até nós nos oferecer dados muito significativos com relação a essa questão, para que nós possamos entender o que ocorre com todos nós, para além das fronteiras daquilo que nós chamamos de morte. O Espiritismo, oferecendo para nós uma leitura não somente da vida corporal, mas os desdobramentos da chamada vida espiritual, traz para todos nós informações que possam nos ajudar de maneira bastante relevante dentro dessa quadra de tantas dores que nós estamos vivendo. O suicídio, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno que ocorre desde o início da história da humanidade. Mas nos últimos anos, suas taxas têm crescido de maneira muito significativa. O afastamento do homem de determinados valores importantes para a manutenção da fé, para uma identificação maior de um propósito de vida, para que através dessa fé nós nos sintamos mais protegidos, nós nos sintamos mais acolhidos por Deus, tem aumentado significativamente o número desses casos dentro da sociedade mundial. O Brasil também, não diferente dos outros países, também tem sido afetado por essa circunstância. E agora, mais recentemente, com a situação da pandemia, nós temos observado um crescimento ainda maior desse fenômeno na nossa sociedade. Todos esses elementos contribuem para que a gente tenha uma atenção bastante especial, como esse drama que nos fere tão profundamente, que oferece para todos nós lições importantíssimas com relação ao entendimento daquilo que o Espiritismo tem para nos oferecer. E hoje, nós vamos desvendar alguns desses segredos. Vamos abrir a cortina que nos oculta o mundo para além daquilo que o homem considera que seja o fim de todas as coisas,
para revelar as situações suicidas. Oferece-nos a doutrina espírita uma informação muito preciosa em relação ao propósito do nascimento dos homens sobre a face. O que motiva os espíritos a renascerem sobre a terra? O que motiva que nós renasçamos entre os homens é a necessidade de desenvolver os nossos aspectos intelectuais e morais. Nós nascemos, portanto, exatamente para que a gente consiga desenvolver determinados mecanismos, aprender coisas novas e nos defrontarmos com as experiências que nós fracassamos no passado. Por esse motivo, as nossas existências corporais, nossas chamadas vidas, elas são marcadas por uma série de dificuldades. Alguns são doenças, outros são problemas familiares, outros têm dramas no campo afetivo, no campo do relacionamento afetivo, outros têm dificuldades na área econômica, mas cada um de nós possui dramas em aspectos distintos e para os quais nós temos que ter a resistência moral para atravessar. E muitos de nós, quando nos defrontamos com as nossas provas, um corpo deficiente, um corpo doente, uma família problemática, um casamento interrompido, um fracasso profissional, uma falência financeira ou qualquer outro drama que a vida nos ofereça, pode fazer com que os indivíduos façam a opção infeliz por um suicídio. Mas o Espiritismo nos diz que todas essas experiências, elas têm como propósito a educação do homem, que ele aprenda e consiga vencer. E as provas, elas existem exatamente para fortalecer em nós a compreensão da vida após a morte. Mas o que ocorre? Durante o fenômeno do renascimento do homem na Terra, à medida que vai se dando a embriogênese, à medida que a gestação vai acontecendo, o espírito vai como que se entranhando no corpo. Vai acontecendo como se fosse um enraizamento do espírito na sua estrutura corporal. Nós vamos nos aproximando do corpo sobre o qual iremos nos expressar, e à medida que nós nos assenhoramos desse corpo que se desenvolve, nossas memórias espirituais vão se apagando. Nós vamos perdendo, de certa forma, as lembranças que nós tínhamos do nosso passado. Vamos esquecendo os compromissos que fizemos. Vamos perdendo a lucidez do que fomos. Daí podemos dizer, puxa, mas por que Deus faz isso? Faz isso exatamente para que quando nós estivermos na Terra, só a verdadeira intimidade do nosso ser é que está consciente. Aquilo que a gente pensa que tinha como verdade se apaga. Aquilo que nós acreditávamos que nós já tínhamos conquistado se desfaz. E o homem fica apenas com as suas certezas absolutas. Então, olha o que vai acontecer na nossa história. Nós vamos viver entre os homens para experimentar determinadas circunstâncias bastante difíceis, mas essas circunstâncias difíceis são importantíssimas para o processo de desenvolvimento das nossas habilidades emocionais, afetivas e morais e intelectuais para que a gente consiga acessar a felicidade. Quando, de repente, por algum motivo, nós perdemos essa capacidade de entender a importância dessas provas para nós, nós podemos nos fragilizar. E nessa fragilização pode acontecer que nós começamos a ficar envoltos por entidades espirituais perversas que se aproximam das nossas mentes e num processo que é como se fosse uma hipnose, começam a colocar uma série de pensamentos negativos, de depressão, de tristeza, de desistência da vida, de sensação de fracasso, e um conjunto de dores vai se assomando sobre nós, e quando nós percebemos, nós começamos a agasalhar a ideia de Deus. Não era para ser assim. Nenhum de nós, mas nenhum de nós mesmo, tem uma programação espiritual para experimentar isso. Mas, em função das nossas fragilidades íntimas, do processo de perturbação espiritual que nós podemos passar,
Entidades espirituais podem se vincular a nós e sugerirem progressivamente as ideias do extermínio da própria vida como uma ilusória tentativa de encerrar com o nosso jogo. E nós vamos agasalhando essa ideia, vamos planejando, vamos pensando, e sem que nos demos conta disso, quando nós já vamos nos dar conta, estamos tomados pela ideia. E aí, a depender das circunstâncias de cada indivíduo, nós podemos fazer um corte do vida. O que acontece conosco quando isso acontece? Dizem os espíritos que quando nós estamos no ato final da vida que deflagra um suicídio, aquele ato final da tomada de decisão de cortar o fio da vida, nós estamos profundamente envolvidos com uma série de entidades perversas que se enraizaram na nossa mente. Essas entidades também responderão por aquilo que estamos fazendo, porque elas são indutoras do processo de rompimento. Então, a culpa, ela fica como que repartida entre o que comete efetivamente o suicídio e aquele outro, e induziu a criatura a praticar isso. Então, quando chega na hora de nós tomarmos a decisão do suicídio, estamos completamente tomados por uma entidade obsessiva. E para que essas entidades não assumam a culpa daquilo que nós estamos fazendo, há uma tendência, mas não é uma obrigatoriedade, mas há uma tendência de que essas entidades perversas, quando elas percebem que você vai realmente cometer o ato do suicídio, elas se afastam, elas se retiram para não ter a culpa do ato final. Como se fosse assim, estimula, estimula, estimula. Na hora que a pessoa vai tomar a decisão, esses espíritos se recolhem para dizer, ele tomou a decisão sozinho, ele não estava lá, para se eximir das responsabilidades espirituais do ocorrido. Mas isso não funciona, porque não é só o ato em si, mas a história também é contada. E muitas vezes nesse processo de retirada do espírito, de conectar-se com o seu obsidiado, ele toma a decisão de não se matar. É isso que justifica o dizer das obras espíritas. As pessoas que tomam a decisão de cometer o suicídio, quando chega na última hora, ela desistiu. Por que ela desistiu? Se ela chegou até o ponto final onde ela deveria cometer o ato. É porque, naquele momento em que ela está envolvida com esse processo, ela está crente de que ela está sozinha. E aí, na hora que a entidade se retira, ela fica só, ela cai em si e diz, não vou fazer. E ela volta. Então, isso justifica algumas decisões de último momento da pessoa que depois pede socorro quando já está numa condição extrema com relação ao ato que ela vai praticar. Mas nem sempre é assim. Muitos, quando chegam nesse momento, tomam a decisão e fazem o movimento de saída da vida. Quando nós tomamos essa decisão, partimos da vida física para o mundo espiritual, ocorre uma confusão tão grande na nossa mente. Nós tomamos um susto tão grande. É uma sensação de vácuo, uma sensação de como se você estivesse caindo dentro de algo que você não conseguisse explicar. Nós somos tomados por um sentimento que nos arrasta como se nós estivéssemos sendo levados por um grande sonho, porque nós não conseguimos entender. Nós temos a impressão de que, cortando o fio da vida, nós deixaríamos de existir. Mas isso não. Nós cortamos o fio da vida, mas num turbilhão de loucura, de não entendimento, uma confusão mental sem tamanho. Toma conta de nós e um pavor misturado com um sentimento de ignorância do que está acontecendo assume. Nós não conseguimos ter lucidez do que está acontecendo.
A partir do momento que você corta o fio da vida, o espírito não fica mais. Ele entra como se fosse um sonho profundamente perturbado do qual não se consegue acordar. Por que isso acontece? Porque a nossa decisão de cortar o fio da vida decorre da certeza de que não existe. Nossa decisão de fazer esse ato, de interromper a vida, é porque nós acreditamos que nossas existências não têm sentido. E que, portanto, eu morrendo, eu vou acabar, não vou existir mais. É o grande engano. Nós continuamos existindo e um pavor imenso nos toma, porque estamos projetados num desconhecido que não imaginávamos. Um vácuo. E durante esse período nós não sabemos onde estamos, nós não temos condição nem de raciocinar. O espírito fica como que envolto numa atmosfera de sonho e realidade, ele não consegue ter conexão com nada. O espírito não faz assim, eu acho que eu me suicidei. Gente, olha meu corpo. Ele não fica assim. Ocorre um fenômeno extremamente forte e ele não consegue entender. Embora esse fenômeno que eu vou falar agora não aconteça com todos os espíritos, é muito comum, bastante frequente, que o espírito que se suicida, ele não consegue sair do corpo. Ele fica preso no corpo. E por que ele fica preso? Quem é que vem amarrá-lo ao corpo? Qual é o espírito que vem prendê-lo ao corpo? Ninguém vem prendê-lo. É que ele tem a tendência de não acreditar em vida após a morte. O suicida, ele é um ser tendente a achar que só existe vida no corpo. Então, se ele acha que só existe vida no corpo, como que de uma hora para outra ele vai se desembaraçar do corpo e vai sair? Se ele não acha que ele existe, se ele acha que ele é o corpo. Então, por um condicionamento psicológico, o suicida ele tem a tendência de permanecer ligado ao corpo físico, não por uma determinação divina, não por um processo de castigo de Deus. Não, não é nada disso. É porque eu estou tão condicionado a não achar que existe vida após a morte, por isso que eu me mato, que a minha tendência é ficar fixado no corpo. Eu fico próximo dele. Eu fico ligado a esse corpo físico sem condição de me retirar. Considerando a minha ignorância das questões espirituais e o torvelinho de dor que está acontecendo na cabeça dele, ele não consegue ter lucidez para pensar com proveito nas estratégias para se desembaraçar do corpo. É por isso que é muito tendente, é muito comum o espírito, após a sua desencarnação pelo suicídio, ter dificuldades de se desembaraçar do corpo. São dois fatores. Estado de perturbação intenso que ele fica, somado com a falta de compreensão de que existe vida após a morte. Dois fatores se juntam. Ele fica fixado ao corpo. E é uma coisa bem curiosa. Quando nós vamos renascer, ocorre um longo processo de conexão do espírito com o corpo. Ocorre um grande fenômeno de enraizamento do espírito no corpo. Na hora da desencarnação, os espíritos vêm e retiram essas vinculações do espírito com o corpo. Ou seja, tudo aquilo que Deus pôs, Deus tira. Foi a lei de Deus que conectou o espírito ao corpo. Na hora da morte, essa mesma lei de Deus, operada pelos espíritos, ou se não tiver espíritos para fazer, ela vai se operar da mesma forma, o espírito vai promovendo um processo de desconexão. Isso é da lei. A lei conecta, a lei desconecta. Só que as vinculações do espírito suicida com o corpo não são feitas por Deus. Elas não decorrem desse fenômeno de vinculação do espírito ao corpo físico. Não, não é essa. Essa vinculação do espírito com o corpo, que Deus colocou, ela realmente vai se dissolver com a morte. O espírito suicida fica vinculado ao corpo físico porque ele assim determina. Não foi Deus que fez. Aquilo que ele pôs, ele vai tirar.
O que ele não pôs foi o homem que pôs. Não foi o homem que pôs, então o homem. Isso não ocorre só com o suicida, isso ocorre com todo tipo de espírito que procura ter uma leitura de mundo muito materializado. Então, se alguém, por exemplo, vive 40 anos numa casa, casou naquela casa, viveu com seu marido naquela casa, criou seus filhos, depois ficou viúva e ficou velhinha na casa e ali desencarnou. Esse espírito ele é um espírito tendente a ficar na casa. Por quê? Porque ele está tão ambientado que ele permanece ali. É aquilo que se dá o nome de casas mal assombradas, ou seja, o espírito ele se enraiza em determinados lugares. Casa mal assombrada, fazenda mal assombrada, hospitais mal assombrados, empresas mal assombradas. E assim como aquilo que eu amo eu fico vinculado, quando eu acho que eu sou o corpo, eu me vinculo ao corpo físico e, consequentemente, eu sinto uma estreiteza das minhas relações com o meu corpo. Então, há muita tendência de eu ficar preso nesse corpo. Isso não é um determinismo. Em alguns casos, não acontece. Quando o espírito tem um pouco mais de compreensão da vida imortal, quando o espírito tem notícias do mundo espiritual, sabe que ele é uma coisa e o corpo é outra, e por uma atitude deslocada decidiu partir da vida, mas ele tinha uma compreensão sobre o mundo espiritual, é mais fácil que ele se desvincule. Ele se desvincula. Mesmo sendo suicida, mesmo sendo suicida, ele se desvincula. Mas o fenômeno da permanência dele no corpo é muito comum. Não quero dizer com isso que os nossos parentes que desencarnaram pelo suicídio obrigatoriamente experimentaram essa situação. Muitos não. Quando chega a hora da desencarnação, pelo pouco de compreensão espiritual que eles possam ter, eles fazem um movimento de retirada e partem para o mundo espiritual, desligando-se do corpo físico, mas não desligando-se do seu processo de perturbação. Essa desconexão ela não ocorre imediata, porque o processo de perturbação é como se 1000 vozes gritassem dentro da sua cabeça. E, por conta disso, você não tem lucidez para tomar a decisão de fazer. Então, o processo desencarnatório do suicida, ele costuma ser um pouco mais demorado. Então, ele é demorado por natureza e pode ficar vinculado ao corpo físico por mais tempo, a depender da falta de compreensão espiritual, ou ele pode se desembaraçar e seguir para o mundo espiritual, mas sempre envolvido num grave processo de perturbação. Se nós ficarmos ligados ao corpo físico sem capacidade de nos desvincular dele, o que ocorre numa boa quantidade dos casos, o espírito vai ser sepultado junto com o corpo. Não é castigo de Deus, mas é ele que não consegue se desembaraçar. E como ele fica enraizado no corpo, experimentando a tentativa de saída sem entender o que está acontecendo, porque ele se acha vivo, como ele não tem compreensão de vida após a morte, ele diz, estão me sepultando vivo. Eu estou pensando, eu estou raciocinando, então eu estou vivo. Eu não estou morto. Ele não tem a ideia de dizer assim, eita, eu morri, mas eu vou sair. E se desvincular e seguir a sua vida. A tendência dele é tentar levantar o corpo físico da ilusão de que ele está apenas adormecido, confuso. Então, ele acaba participando do velório ligado ao seu corpo físico. Ele é sepultado junto ao seu corpo físico. Ele diz, não me sepulta, não me matei, eu não estou aqui. Para, eu estou vivo. E, em uma quantidade de casos em função disso, as obras espíritas relatam a possibilidade de que o espírito suicida, por essas circunstâncias, ele acabe permanecendo no corpo físico, vinculado ao corpo físico, por um tempo superior ao que era esperado em termos de tempo de decomposição. E isso é uma situação bastante dolorosa para essas entidades. Eles não entendem que são uma coisa e o corpo é outra. Eles veem o corpo estar em estado de putrefação e eles acham que são eles que estão entrando em putrefação. É uma dificuldade grande para eles entenderem isso.
Os outros, se conseguiram compreender, já podem até ter se desvinculado, mas vão continuar perturbados. E esses são duplamente perturbados. Perturbados no corpo e perturbados pela decisão. A partir do momento em que eles tomam essa decisão, a partir do momento em que eles decidem pelo suicídio e que chegam ao mundo espiritual, nem todos chegam nas mesmas condições. Existem espíritos que se suicidam que chegam lá num processo de culpa sem, atordoados por aquilo que fizeram. Nós encontramos no livro Missionários da Luz um caso, está no capítulo 10 da obra, chamado O Caso Raul. Raul havia se apaixonado por uma mulher, jovem, mas essa mulher era noiva. E Raul não aceitava perder a mulher para Noé. Então ele mata ela. Ele assassina Noé. E ela fica sem seu noivo. E ele se aproxima dessa moça, se casa com ela. E eles são, entre aspas, felizes para sempre. Ele casa com ela, Noé fica esquecido na história. E ele assume a condição de ser o marido dela e vive uma vida até o final da existência. Mas ele sempre se tornou, depois disso, uma pessoa melancólica. Ele não suportou o peso da culpa. Ele não aguentou o que ele fez. E aí conta a obra que, num dado momento mais na frente, não suportando o peso das suas responsabilidades, ele se suicida. Observe a quantidade de culpa, de dor, de remorso que existe. Nessas circunstâncias em que o suicídio é motivado por uma causa que está atrás do suicídio em si, ele se acha uma pessoa péssima por conta disso, e essa não é uma circunstância comum para os casos de suicídio na atualidade. Uma boa parte dos casos de suicídio é depressão por vazio existencial. Não sei por que eu vivo, não sei a razão pela qual estou aqui, não sinto o objetivo nem de viver, e a pessoa, por esse vácuo de vida, toma a decisão de se suicidar. É uma circunstância diferente. No caso de Raul, ele faz isso porque ele, além de ser um suicida, ele tinha um processo de assassinato por caça. Então, era uma alma profundamente perturbada, com uma série de obsessores, vivia conflitos terríveis, embora aparentemente ninguém percebesse a multidão de angústias que se passava no coração. Quando Raul está, a situação dele é tão dolorosa que os mentores têm dificuldade de recolher Raul. Veja como a situação é. Os mentores têm dificuldade de recolher Raul porque ele está tomado pela culpa, ele está tomado pelo remorso, ele está apunhalado pelos seus crimes. Então ele não consegue ter paz, ele não tem paz por conta da decisão do suicídio. Ele não tem paz por conta da ideia de ter assassinado uma outra pessoa, ele não tem paz pela perturbação espiritual que o cerca. E os mentores tentam, de alguma maneira, acolhê-lo, protegê-lo, fazer algo em seu favor. Não consegue. Ele não consegue ser atendido porque é uma situação específica de suicídio associada a um assassino. Mas esta circunstância é uma circunstância diferente. A maioria dos casos que nós vamos ver na atualidade são situações de desinteresse pela vida, porque não vejo propósito. Costuma acontecer nesses casos. Os espíritos, quando se dão conta que estão do outro lado da vida, eles como que enlouquecem ao perceberem que foram enganados. E foram enganados pela própria ilusão que o materialismo oferece. Eles transpõem a fronteira da morte e, ao perceberem a bobagem que fizeram, não tem como voltar. Porque já saiu, é como se alguém que bateu uma porta que só tem a fechadura pelo outro lado, fica desesperado para querer voltar. Não tem. Mas apesar do desespero que essas entidades passam, elas nem por isso deixam de ter a possibilidade de socorro e de auxílio. Por quê? Porque eles não carregam processos
dolorosos, como o caso Raul, que associado ao fenômeno do suicídio, existe também um processo de culpa de um assassinato. Nessas circunstâncias do suicídio feito pela desistência da vida, pelo enfado, pelo desgosto da vida, desgosto que é resultado de múltiplas expressões do materialismo na nossa sociedade atual, esses espíritos, apesar de todas as dificuldades, conseguem se atender. Os espíritos conseguem socorrer esses que estão nesta particular situação. Recolher em que sentido? Não dá para conversar, eles não têm condição de conversa. Eles estão tão perturbados que você não consegue conversar. Eles não conversam. Eles não estabelecem diálogo, mas é possível recolhê-los. Então, eles estão recolhidos, porque eles estão muito presos na sua própria dor. Então, os mentores vêm, recolhem essas entidades todas e as conduzem para um lugar específico, aonde eles ficarão até que lhes seja possível serem atendidos. De maneira, tomam essas entidades e levam para uma região que muitas vezes, algumas pessoas, quando têm notícias dessa região, falam como se fosse um local de punição, como se fosse um local de abandono e de castigo. E não é. É um local de proteção para as dolorosas consequências que essas entidades irão ter em função do ato praticado. Essa região do mundo espiritual chama-se Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas não é um local onde você joga as entidades suicidas para que elas sofram. É uma região murada, é uma região cercada, como se fosse uma grande fortaleza. E essa região cercada, ela tem como se fossem postos de vigilância, como se fosse uma muralha de um castelo, que tem de espaço em espaço uma torre de vigia, aonde mentores, espíritos que nos cuidam, ficam nesses postos, acompanhando as entidades suicidas que estão dentro dessa muralha. Dentro da muralha, o vale. O vale não é um lugar bonito. O vale é um lugar feio, frio, sem vegetação, sem cores belas. Ele tem um relevo, parece o relevo da Lua, ou seja, não tem vegetação nenhuma. Tem cavernas, crateras, buracos. É um local bem difícil. E por que ele é assim? Porque os espíritos que estão lá não têm condição de estar plasmando nada. Eles estão tão atormentados que eles não têm condição de estar pensando coisa nenhuma. Então, eles são colocados ali para esperar que eles melhorem. Porque eles vão passar um período de perturbação e depois eles vão melhorar. Essa perturbação não será eterna. Eles vão sofrer um período, meu Deus, o que eu fiz, nossa, o que eu fiz, não deveria ter feito o que eu fiz. Então, todo espírito suicida vai passar por esse período de se arrepender do ato praticado, porque experiu a lei de Deus, então eles vão sentir esse sofrimento. Aí o que os mentores fazem exatamente para ajudar nesse processo de reerguimento dos espíritos suicidas? Eles sabem que essas entidades precisarão reencarnar para tentar. Todos nós sabemos que porque eu cometi um suicídio, precisa de novas encarnações. Até quem não cometeu, nós todos estamos sujeitos, não encontramos a perfeição ainda, portanto, estamos fadados ao processo da reencarnação. E os suicidas, com muito mais razão ainda, deverão retornar para novas experiências. Como eles precisam de uma nova existência, os mentores utilizam um recurso didático que aparentemente parece doloroso, mas é um recurso didático bem interessante. Todos nós espíritos, quando reencarnados, temos uma tendência de cometer as mesmas faltas do passado. Ou seja, adúltero ontem, nesta encarnação, tendente a ser adúltero. Ladrão ontem, tendente a ser ladrão nessa. Assassino ontem,
tendente a ser assassino nessa. O espírito fica com a marca da imperfeição moral dele e a tendência de repetir as mesmas faltas. Se isso é verdadeiro, qual é o esperado para um suicida na próxima existência? Ele cometa um ato de novo. E isso seria péssimo se acontecesse. É muito ruim. E ele naturalmente vai ter que se defrontar com a prova que ele desistiu. Vou colocar um exemplo. Eu fiquei muito doente, tive uma notícia de que estava com, sei lá, um câncer, e não suportei a notícia e decidi. Então, eu tenho fragilidade com essa notícia. O que a lei de causa e efeito vai fazer? Vai ter de novo. Eu quero ver se você passa pela prova. Então, as provas que a gente erra, elas voltam a acontecer. Então, se alguém tomou a decisão de partir da vida pela via do suicídio, ele é um espírito tendente a cometer essa falta. Eu preciso fazer alguma coisa para que ele não entre por essa porta de novo. Eu tenho que trancar essa porta para que ele não acesse. Porque uma vez que ele fez esse exercício de sair por esse caminho, ele tem uma grande chance de fazer isso de novo. Qual é a estratégia que os espíritos utilizam para minimizar a possibilidade de uma reincidência desse suicídio? Eles fazem o seguinte: o espírito se suicidou, isso não vai acontecer com todo mundo, mas é uma tendência. Eles pegam a cota de fluido vital que a pessoa teria para viver até o fim da vida e não retiram da pessoa. Porque não é assim que acontece. O normal é está vivendo, está queimando essa cota de fluido que a gente tem, que vai garantir a nossa vitalidade para a vida orgânica. Então, você vai vivendo, vai experimentando usar essa energia. Como se fosse uma vela que você vai usando a vela, vai queimando a vela. Então, alguns vão viver poucos anos, aí tem uma vela mais curtinha. Alguns vão viver 70 anos, a vela é maior, mais comprida. Tem uns que vão viver 100 anos, aí fica com a vela bem maior ainda. O tamanho da vela, isso é uma comparação, seria o tanto de vida que temos de expectativa de viver. Então, isso é uma cota de fluido vital. Então, alguns de nós, quando reencarnamos com a possibilidade de viver, sei lá, 70 anos. Mas eu não suportei a falência da minha empresa com 58 anos e eu decidi. Quanto tempo faltava para terminar a minha existência? 12. Então, eu ainda tenho cota de fluido vital de 12 anos. Ainda tenho um restinho de fluido vital. Já gastei um bocado, mas ainda tem um pouco. Certamente não deve ter mais para 12 anos, porque a gente já comeu errado, dormiu errado, se alimentou mal, se aborreceu, já queimou mais fluido. Vamos dizer que ainda tem aí uns 7 anos de fluido, dos 12 que eu deveria ter. Esse fluido, de maneira atípica, ele é disperso pelos espíritos, ele não serve. Ele só serve durante a vida física. O esperado é que ocorra um processo de dispersão dessas energias. Veja capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, Desencarne de Dimas, e esse fenômeno de dispersão das energias que acontecem na hora do velório dele, porque ele havia desencarnado ainda com um pouco de fluido vital, e os mentores dissipam essas energias quando ele está desencarnado, já está desencarnado. Muito bem. No caso dos suicidas, os mentores agem de maneira diferente. Eles não dissipam. Eles fazem exatamente o oposto do que é feito nos outros casos. Eles mantêm o fluido vital na pessoa. Eles permanecem com aquela energia junto aos espíritos. O espírito não precisa de fluido vital. Não está vivo? Está morto? Não precisa de fluido? Claro que não. Só que o fluido vital, ele dá uma sensação ao espírito muito orgânica. Os espíritos perturbadores adoram o fluido vital. É isso que dá origem aos termos de vampiros. São vampiros, espíritos que sugam as energias dos outros, aí mordem no pescoço, tal, não precisa morder no pescoço, mas sugar as energias, eles sugam.
E por que eles sugam? Eles querem a nossa energia vital, porque essa energia vital faz com que eles se sintam vivos, eles se sintam orgânicos. Então, não existe sacrifício de animais pelo interesse de se nutrir das energias que esses animais possam ter. Resultado, a partir dessas experiências, a gente vai começar a perceber que o fluido vital é muito bom quando a gente está encarnado, mas quando a gente está desencarnado, ele não é coisa boa. Só quem gosta de fluido vital é espírito perturbado, porque ele quer o fluido vital para ele ficar orgânico, para ele se sentir vivo de novo. Então ele vai para uma festa, ele se aproxima de alguém que está bebendo, ele bebe junto, ele sente o prazer da bebida nele. Ele se aproxima de uma pessoa que está com um processo de perturbação sexual, ele sente as emoções sexuais do encarnado que ele perturba de maneira muito mais intensa, porque o fluido vital dá uma espécie de organicidade para ele. Então, o que fazem os mentores? Eles pegam as entidades que desencarnaram por princípio e que eles querem proteger e dizem: deixa o resto de fluido vital que tem nele. Deixa ele queimar o fluido vital. Por quê? Porque os espíritos que se suicidam, eles têm uma tendência de ficar relembrando os atos que cometeram. Então, ele fica revendo o ato do suicídio. Se ele estiver revestido de fluido vital, ele sente de maneira muito mais intensa o ato que ele praticou. Ele sente as dores novamente. Ele sente como se vivo estivesse a decisão que ele tomou. E isso provoca no espírito um trauma mais profundo com relação à experiência que ele praticou. E alguém pode dizer: puxa, mas isso é um mentor mesmo? Fazer isso é o mentor. Tá? Sabe por quê? Para não repetir. Para que fique tão fortemente gravado em mim que se suicidar não é bom, e quando em uma nova possibilidade de reencarnação e essa prova voltar a acontecer, eu poder dizer: não vou fazer isso porque é horrível, eu tenho horror dessa ideia, eu vou ter sonhos me suicidando, e um pânico vai tomar conta de mim, para evitar que eu faça. Então, são estratégias que os mentores se utilizam para que a gente consiga sair dessa condição de sofrimento que nós nos encontramos. Então, os espíritos, eles querem o nosso bem, eles querem o nosso progresso. E progresso, para eles, é impedir a reincidência do erro. Então, eles fazem com que a gente tenha esse trauma durante a existência do lado de lá, para que a gente não repita na próxima encarnação. O Vale dos Suicidas, portanto, é o local aonde as entidades ficam revendo os atos que fizeram, relembrando e se revisitando, de certa maneira, as suas práticas em termos de suicídio e reforçando neles o equívoco dessa opção. Então, é um período marcado exatamente por esse tipo de circunstância. Quanto tempo isso leva? Varia. Se eu tiver mais fluido vital, eu vou ficar mais tempo até o fluido vital acabar. Se eu tiver pouco fluido vital, eu vou ficar menos tempo, porque o fluido vital vai acabar em pouco tempo. Mas ele vai ficar nessa situação, tipicamente, isso não é obrigatório, mas ele fica tipicamente assim, até o esgotamento dos fluidos. Mas ele não está jogado, ele está protegido. Existe um grupo de mentores naquela muralha que vigia todos eles, acompanha o que está acontecendo, verifica os que já estão ficando melhores, porque na medida em que esse fluido vai acabando, eles vão ficando mais lúcidos. É como se aquela loucura toda fosse passando devagar. Eles começassem a recobrar a consciência, já começam a organizar o raciocínio. Aí que eles vão começar a ser atendidos. Aí que vai começar o trabalho de socorro dessas entidades. Então, a atividade de atendimento dos espíritos nesse sentido, ela vai se dar a partir do momento
em que esses fluidos estão esgotados. Aí sim, esgotou-se os fluidos, aí os mentores dizem, agora nós vamos começar a atender. Mas isso é para os que estão protegidos e guardados. O caso do Raul, ele não foi para o vale. Ele não teve condição de ser atendido e as entidades perturbadoras utilizaram-se dele. Ele vai ser recolhido pelos mentores tempos depois, quando os obsessores, já cansados de usarem dele, de explorarem, de o perturbarem, ele está completamente alienado, como um louco, mas em condições agora de ser atendido, porque ele não está mais tomado pela culpa, ele está alienado. Aí os mentores vão e o recolhem. Aparece isso no livro. Os mentores o recolhem e o levam para começar o atendimento espiritual dele. E há uma coisa bem interessante com relação a isso. Ele está bem alienado e aí os mentores o tiram e ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem noção do que houve. E aí os mentores o conduzem, levam para um posto de socorro e o André Luiz diz assim, não seria interessante dizer para ele logo tudo isso? Estou vendo que você tem pouca experiência no atendimento de entidade perturbada. A gente vai fazer o seguinte, vamos deixá-lo no posto de socorro e nós só iremos voltar daqui a 72 horas. Ele vai ficar 3 dias completamente fora de si quando ele se der conta de tudo que aconteceu. Ele está assim calmo porque ele ainda não percebeu o que de fato aconteceu. Deixe, depois a gente vem buscá-lo. Aí só 3 dias depois é que eles voltam para reencontrar Raul completamente transtornado, já acalmado, porque os 3 dias anteriores foram piores, mas ele está completamente desesperado por aquilo que ele fez. Então essa é uma circunstância em função da culpa, dos pesos que ele traz. Os outros vão ficar guardados, protegidos pelos mentores, mas sem uma condição direta de socorro. Até que isso se esgotem, as coisas se asserenem e se possa dizer, bem, agora podemos começar a pensar em atender esse indivíduo particularmente. Agora ele pode começar a estabelecer um diálogo. Agora está na hora da gente iniciar aquilo que poderia ter sido feito lá na hora da desencarnação dele, não foi feito. Não teve condição de dialogar, ele não tem condição. Ele tomou uma decisão que a mente dele estava só tomada pelo remorso. Não dava para conversar. Deixa, agora vai começar. O livro Memórias de um Suicida conta uma coisa bem interessante sobre isso. Ele diz para nós que, uma vez esgotado esses fluidos e iniciado o trabalho de socorro, os espíritos que saem do vale seguem 2 caminhos. E os que estão em condições melhores vão para um hospital, o Hospital Maria de Nazaré. No hospital eles vão começar o trabalho de se preparar para daí a décadas poderem retornar para a primeira experiência que eles vão ter, no sentido de retomar as suas histórias. Às vezes não é só uma, 2, 3, para retornar o espírito para o eixo que ele estava antes do cometimento. E existe um segundo grupo que não vai para o hospital. É o grupo que está profundamente perturbado. Esse segundo grupo, ele não vai para o Hospital Maria de Nazaré. Ele segue para um outro ambiente. É como se fosse uma espécie de manicômio. Os espíritos que enlouqueceram de dor ficar por um tempo ali naquele manicômio, vivendo as experiências que eles precisam para equilibrar as energias, para no futuro passarem para o hospital, para depois pensarem numa reencarnação. E dentro dessa dinâmica, nós vamos perceber uma mobilização muito grande dos espíritos, no sentido de ajudar as entidades a que elas consigam se reequilibrar. No livro Memórias de um Suicida, ocorre a narrativa de 5 amigos. São 5 casos diferentes de suicidas que são tratados no corpo da obra. Um deles tem uma história bastante interessante. Chama-se Mário Sobral.
Mário Sobral era integrante de uma família portuguesa abastada, pais ricos, dedicados, extremamente preocupados na educação dos filhos, mas Mário era profundamente irreverente a tudo isso, gostava da noite, gostava dos ambientes noturnos, tinha uma vida bastante desequilibrada. E ele leva uma vida bastante difícil nesse sentido de equilíbrio. Ele se envolve com uma série de mulheres durante sua vida e nesses envolvimentos que ele tem, ele se envolve com uma moça, que por sinal era brasileira, ele português e ela brasileira. Eles vivem juntos durante um período, depois ela o abandona e procura um outro parceiro. Quando ele descobre que ela estava com um outro parceiro, ele não aceita. Ele não aceita. Ele vai atrás dela. Nisso ele já está totalmente destruído, ele já gastou a fortuna do pai, já fez muita bobagem, ele tem muitos equívocos. E ele, então, quando encontra essa moça, ele a estrangula e a mata de ciúme. Imediatamente depois do momento em que ele a mata, ele fica tão desesperado que ele se suicida. Então ele comete um assassinato e depois se suicida. Fica numa condição muito sofrível no mundo espiritual e ele fala durante o tempo que passa aquele tempo todo no mundo espiritual se preparando para deixar aquelas energias ruins, até que ele por fim consegue se equilibrar e é recolhido, levado para o Hospital Maria de Nazaré. E ali, depois de muitas reflexões, muitas tomadas de decisão, ele vai reencarnar. E a encarnação dele vai ser uma encarnação bem dolorosa. Ele que era rico, vai renascer pobre. Ele que adorava prostíbulos, nascerá filho de uma prostituta. E essa prostituta vai abandoná-lo. Ele nasce muito doente, todo deformado, cheio de problemas físicos e mentais. E aí ele renasce, filho dessa prostituta que, quando vê a criança horrível, não aceita a criança e entrega para uma vizinha, que era uma lavadeira muito humilde. A lavadeira, então, acolhe a criança como filha. Mas era uma criança muito difícil, porque ela não andava, não falava, ela era toda torta, ela não conseguia nada. E a lavadeira cuida dessa criança. E a lavadeira tinha uma filha, que tinha na época uns 10 aninhos de idade. A menina se apaixona por aquela criança tão defeituosa. E começa então a se dedicar a cuidar dele. Ela passa a ser como se fosse uma espécie de mãe do garoto, porque ela ainda criança gostava de cuidar dele, então ela vai crescendo cuidando dele, cuidando. Depois a lavadeira desencarna e a menina, já adolescente, já mocinha, continua cuidando dele até o final. Ela tinha um prazer imenso de cuidar dele, cuidava com muito amor. E ele era absolutamente dependente dela, porque ele não tinha condição de fazer. A única coisa que ele fazia era sorrir. Ele não era um doente irritado, agressivo, ele era até bem tranquilo, ele ria, mas ele não conseguia fazer nada. E aí conta um livro que, num dado momento, depois de anos dele reencarnado, os amigos resolvem visitá-lo, para ver como estava Mário Sobral. O que havia acontecido com o amigo que havia se suicidado? E eles vão encontrá-lo nessa condição. Eles visitam e vão encontrá-los. Olha onde está Mário. Ele está feliz como ele está, porque ele está vendo que ele está recuperando. E ele está se saindo bem na prova, porque ele não se revolta, ele não odeia. Ele está fazendo tudo que ele deveria fazer para que ele conseguisse mais rapidamente se desembaraçar das culpas. E aí os companheiros que estavam na visita perguntam aos mentores: tá, e quem é a menina que toma conta dele? Quem é a garota? É a mesma que ele matou no passado. Veja como a lei de causa e efeito é linda. Ele assassinou a moça, mas por baixo daquele assassínio havia amor. Ela não guarda mágoa dele.
Ela não ficou com ódio dele por ele a ter assassinado. Eles nascem juntos. E ela fica sendo a cuidadora dele. Ela é que vai ser a pessoa que vai dar a Mário Sobral a condição de sobrevivência durante os dias que ele vai ter na Terra. Vejam a beleza da lei de causa e efeito. Reunindo as almas, mostrando para nós que, às vezes, nós cometemos um equívoco, assassinando uma pessoa, mas isso não vai detonar obrigatoriamente um ódio de lá para cá. E essa moça cuida dele, mas ele está profundamente sequelado pelas opções de vida que ele teve. Mas o seu futuro nas outras existências seguintes poderão ser bastante razoáveis, porque ele está se saindo muito bem na prova, pelo fato de não odiar, não se revoltar e não implicar com Deus por aquilo que acontecia com ele. E assim, Mário Sobral, apesar da existência dolorosa, iria ter no futuro a grande chance de poder se reequilibrar com a vida, quitando seus débitos e prosseguindo na direção do progresso e da felicidade. Assim é como o Espiritismo enxerga todas essas coisas, mostrando para nós que o suicídio nunca será uma solução viável. Existem inúmeras outras opções, mas o suicídio nunca pode ser aventado como a solução correta. Mas mesmo diante das circunstâncias que fazemos isso, nós não somos almas perdidas para todo sempre. Encontraremos as consequências dos nossos atos, mas Deus reserva para nós sempre uma porta para que a gente se recupere, ainda que a caminhada seja longa. E o que fazer dentro dessas circunstâncias? Orar pelos nossos companheiros que se suicidaram. Pedir a Deus com frequência para que eles estejam em lucidez suficiente para agirem com acerto nos reajustes necessários das próximas existências. Orar pelos que ainda não partiram pelo suicídio, para que se possa, de alguma forma, impedir que os atos sejam praticados e fazer todo o possível para dizer aos outros que existe vida após a morte e que o materialismo é um grande ilusionador das nossas vidas. Ele nos ilude de maneira muito frequente, acenando com falsas verdades, nos projetando em sofrimentos desnecessários. Reflitamos, portanto, diante de tudo isso que o Espiritismo nos apresenta, e tenhamos a certeza de que sempre na existência encontrará forma de nós nos defrontarmos com nossas provas, sem a necessidade da porta do suicídio, e ao mesmo tempo sabermos que os nossos entes queridos não foram abandonados por Deus, mas encontram-se em processo de reflexão profunda para não repetirem a falta nas próximas existências, mas, à medida que se esforçarem, também terão seu espaço reservado, concerto das almas, e se identificaram com a lei de Deus. E Deus, portanto, abençoe a todos nós, que ilumine os nossos melhores propósitos e nos faça compreender a excelsitude do Espiritismo para nos apontar rumos novos e fortalecer as nossas provas, nossas almas diante das provas.